Você já percebeu como, com o passar do tempo, algumas pessoas não ficam mais fortes? Elas ficam mais vazias, mais instáveis e mais difíceis de lidar? Aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não envelhece emocionalmente melhor. Na maioria dos casos, ele acumula padrões que destroem relações, corroem a própria credibilidade e criam um vazio interno que nunca é preenchido. E o mais contraintuitivo é isso. Quanto mais ele tenta controlar tudo ao redor, mais ele perde por dentro. Se você convive ou já conviveu com alguém assim, prepare-se, porque o que você vai ver aqui explica comportamentos que sempre te confundiram, mas que agora vão fazer todo sentido. E quando você entende esses sinais, você para de cair no jogo e começa a recuperar o controle emocional da sua própria vida. Problema 1. Isolamento progressivo. O isolamento no narcisismo quase nunca acontece de forma direta. Ele vai sendo construído aos poucos, em pequenas rupturas que parecem inofensivas. O narcisista cria conflitos sutis, desgastes constantes e situações que afastam pessoas importantes. Amigos se cansam, familiares se afastam, e o círculo vai diminuindo sem que ele perceba de imediato. Quando olha ao redor, sente confusão, frustração e solidão, mesmo tentando aparentar controle. Quantas vezes você já viu esse padrão se repetir? Se você convive com um narcisista, observe quem vai sumindo e como isso muda o clima emocional ao redor. Com o tempo, esse afastamento gera uma mistura de raiva, culpa e narrativas para não encarar o próprio comportamento. O narcisista costuma acreditar que os outros não são leais ou não suportam a verdade, criando justificativas internas. Isso alimenta ainda mais a dúvida e a insegurança. Já reparou como ele se coloca como vítima quando alguém se afasta? Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, uma ação prática é parar de tentar salvar relações que ele mesmo desgasta. Preserve seus vínculos saudáveis e não assuma responsabilidades que não são suas. À medida que o círculo social encolhe, surge também a exaustão emocional. Sustentar máscaras cansa, manter personagens diferentes esgota. Por fora pode parecer força, mas por dentro cresce o vazio e a sensação de estar sendo deixado para trás. Você já sentiu esse peso ao lidar com alguém assim? Aqui está uma chave importante. Isolamento não é independência emocional. Muitas vezes é o preço silencioso do narcisismo. Proteger sua energia e fortalecer suas conexões reais é uma forma concreta de sair desse jogo. Quando percebe que está mais sozinho, o narcisista tende a aumentar o controle para tentar evitar novas perdas. Isso gera mais medo, tensão e relações ainda mais frágeis. É um ciclo que se repete. Quanto mais tenta segurar, mais as pessoas se afastam. Se você está dentro dessa dinâmica, pergunte a si mesmo se isso está te trazendo paz ou mais confusão. A ação prática é clara. Estabeleça limites firmes. Reduza sua exposição emocional e invista em relações que ofereçam reciprocidade verdadeira. Problema 2. Desgaste emocional constante. Viver em jogo emocional desgasta mais do que muita gente imagina. No narcisismo, a mente do narcisista vive em estado de alerta, sempre esperando o próximo conflito, a próxima ameaça ou a próxima perda de controle. Isso cria um cansaço que não é só mental, é físico também. O corpo sente, o humor oscila, a irritação aumenta. Por fora, ele pode até tentar parecer forte, mas por dentro, cresce a exaustão emocional. Já percebeu como esse padrão cria uma tensão constante no ambiente? Com o tempo, esse desgaste vira um peso silencioso. Pequenas coisas passam a irritar, a paciência diminui, a tolerância some. O narcisista começa a carregar frustração, raiva e culpa acumuladas, mesmo sem admitir. Isso afeta a forma como ele fala, reage e se relaciona. Se você convive com alguém assim, observe como o clima fica pesado mesmo sem um motivo claro. Aqui está uma ação prática. Não entre no ritmo emocional dele. Mantenha sua estabilidade e não absorva a atenção que não é sua. Esse estado constante de alerta também alimenta a insegurança e a dúvida internas. O narcisista sente que precisa estar sempre no controle, porque relaxar parece perigoso. Isso cria um ciclo de estresse que nunca se resolve. Você já sentiu que andar sobre ovos virou rotina? Esse é um sinal claro de desgaste emocional crônico. Proteger sua saúde emocional significa reconhecer esse padrão e parar de normalizar o caos como se fosse algo inevitável. Com o passar do tempo,
O cansaço emocional começa a moldar toda a personalidade. A leveza some, o prazer diminui, e a vida vira uma sequência de conflitos e defesas. O narcisismo cobra seu preço silencioso. Se você está preso nessa dinâmica, pergunte a si mesmo se esse ambiente está te fortalecendo ou te drenando. A ação prática é simples, mas poderosa. Priorize seu descanso emocional, reduza conflitos desnecessários e escolha onde vale, de fato, colocar sua energia. Problema 3. Dificuldade de confiar em qualquer pessoa. Depois de tantas manipulações, o próprio narcisista passa a enxergar ameaça em quase tudo. No narcisismo, ele começa a interpretar gestos neutros como ataques e silêncios como traições. Isso gera um estado constante de desconfiança, onde ninguém parece realmente seguro. A mente cria teorias, suposições e histórias que aumentam a confusão interna. Já percebeu como nada é simples nesse tipo de relação? Essa dificuldade de confiar alimenta o medo e mantém o ciclo de controle ativo. Com o tempo, essa desconfiança vira um muro emocional. O narcisista se fecha, evita vulnerabilidade e mantém relações superficiais para não perder poder. Ele pode até estar rodeado de pessoas, mas internamente se sente sozinho e inseguro. Isso gera frustração, porque a conexão real nunca acontece. Se você convive com alguém assim, repare como tudo vira jogo psicológico. Aqui está uma ação prática. Não tente provar sua lealdade o tempo todo. Quem vive no narcisismo sempre encontra motivo para duvidar. Essa vigilância constante também cria exaustão emocional. Viver esperando o próximo erro do outro mantém a mente em tensão permanente. O narcisista raramente relaxa de verdade, porque confundir controle com segurança virou hábito. Você já sentiu que precisa medir cada palavra? Esse é um sinal claro de que a relação está baseada no medo, não na confiança. Proteger sua saúde emocional começa ao reconhecer que confiança não se constrói sob pressão. Com o passar do tempo, essa dificuldade de confiar corrói até as poucas relações que poderiam ser genuínas. A solidão aumenta, mesmo quando há pessoas por perto. O narcisismo cria um paradoxo. Quanto mais controle, menos conexão real. Se você está dentro desse cenário, pergunte a si mesmo se vale continuar tentando agradar alguém que nunca se sente seguro. A ação prática é clara. Preserve sua verdade, mantenha limites e escolha relações onde a confiança não precise ser constantemente testada. Problema 4. Relações. Cada vez mais superficiais. Com o passar do tempo, as relações no narcisismo perdem profundidade, conversas ficam rasas, vínculos perdem significado e a troca emocional verdadeira quase não acontece. O narcisista começa a se relacionar mais por interesse, vantagem ou conveniência do que por conexão real. Isso cria uma sensação estranha de estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. Já percebeu como falta presença de verdade nessas relações? Essa superficialidade alimenta a solidão e a insegurança internas. Aos poucos, as pessoas sentem que algo está faltando. Falta empatia, falta escuta, falta troca genuína. O narcisista pode até manter muitos contatos, mas poucos vínculos reais. Isso gera frustração tanto para quem convive quanto para ele mesmo que não admita. Se você está nessa dinâmica, observe como tudo parece uma negociação silenciosa. Aqui está uma ação prática. Pare de entregar profundidade onde só existe interesse. Preserve sua energia para relações que ofereçam reciprocidade emocional. Essa falta de profundidade também impede a intimidade verdadeira. O medo de perder controle faz com que o narcisista evite se mostrar de verdade. Ele prefere manter máscaras a se conectar de forma autêntica. Isso cria um vazio relacional difícil de preencher. Você já sentiu que conversa, mas não se sente visto ou ouvido? Esse é um sinal claro de relações superficiais. Reconhecer isso ajuda a parar de buscar conexão onde ela não pode existir. Com o tempo, esse padrão cria presença sem vínculo. Pessoas estão ali, mas não estão de verdade. O narcisismo transforma relações em cenários, não em laços. Se você está preso nesse tipo de relação, pergunte a si mesmo se está sendo nutrido emocionalmente ou apenas ocupando espaço. A ação prática é simples e poderosa. Invista em quem te vê, te escuta e te respeita. Relações profundas começam onde o jogo termina. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque existe um padrão que talvez você nunca conseguiu organizar direito na sua cabeça. Por isso, o acesso no primeiro comentário fixado
leva a uma coleção completa que continua exatamente esse conteúdo, ajudando você a entender o narcisismo com mais clareza e a se proteger emocionalmente. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora, para ler no seu ritmo, sozinho ou sozinha. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua clareza emocional. Problema 5. Perda gradual de credibilidade. Com o tempo, as máscaras começam a cair. No narcisismo, histórias passam a não bater, promessas deixam de ser cumpridas e contradições ficam mais visíveis. Pessoas começam a perceber o padrão, mesmo que não saibam nomear exatamente o que está errado. A palavra do narcisista perde peso, e isso gera desconfiança. Já notou como, aos poucos, as pessoas passam a ouvir com mais reserva? Esse é um sinal claro de desgaste de credibilidade. A repetição de comportamentos incoerentes cria uma rachadura na imagem que ele tenta sustentar. Pequenas mentiras, exageros e versões diferentes da mesma história vão se acumulando. Isso gera frustração e raiva tanto nos outros quanto internamente. O narcisista pode até tentar culpar o ambiente ou as pessoas, mas o padrão fica cada vez mais evidente. Se você convive com alguém assim, observe como a confiança vai sendo corroída aos poucos. Aqui está uma ação prática. Pare de defender quem não sustenta a própria palavra. Com a perda de credibilidade, portas começam a se fechar. O impacto aparece no trabalho, nas amizades e até dentro da família. O narcisista passa a ser visto com mais cautela, e isso afeta oportunidades e relacionamentos. Isso gera insegurança e um medo silencioso de perder espaço. Você já viu alguém perder respeito sem perceber como isso aconteceu? Esse é o custo invisível do narcisismo ao longo do tempo. Quando a palavra perde valor, o controle também enfraquece. O narcisista sente que precisa se esforçar mais para convencer, justificar e manipular. Isso aumenta o desgaste emocional e a tensão interna. Se você está nessa dinâmica, pergunte a si mesmo se está sustentando a imagem de alguém às custas da sua própria paz. A ação prática é clara. Alinhe-se com a verdade. Proteja sua reputação emocional e não se envolva em jogos que podem respingar em você. Problema 6. Sensação interna de vazio. Quando o controle começa a falhar, o que sobra é um vazio difícil de explicar. No narcisismo, o narcisista passa a sentir uma falta de sentido que não sabe nomear. Não é apenas tédio, é uma sensação profunda de ausência interna, como se algo essencial estivesse faltando. Isso gera confusão, tristeza e uma inquietação constante. Já percebeu como nada parece realmente satisfazer por muito tempo? Esse vazio não vem de fora. Ele nasce da desconexão interna criada ao longo dos anos. Para tentar preencher esse espaço, o narcisista busca validação, atenção e estímulos constantes. Pode ser através de novas pessoas, conflitos, jogos emocionais ou necessidade de ser o centro, mas nada sustenta por muito tempo. A sensação de alívio é passageira e logo o vazio volta ainda mais forte. Isso gera frustração e uma busca sem fim por algo que nunca preenche de verdade. Se você convive com alguém assim, observe como a insatisfação parece permanente. Aqui está uma ação prática. Não tente ser a fonte de sentido para quem vive nesse padrão. Esse vazio interno também aumenta a insegurança e o medo de ficar sozinho. O narcisista pode até parecer confiante, mas por dentro existe uma sensação de fragilidade emocional que ele tenta esconder. Isso alimenta comportamentos mais controladores, mais intensos e mais desgastantes. Você já sentiu que nunca é suficiente? Não importa o quanto faça? Esse é um reflexo direto desse vazio não resolvido. Reconhecer isso ajuda a parar de assumir uma responsabilidade que não é sua. Com o tempo, essa sensação de vazio se torna um peso constante. Nada preenche, nada satisfaz, nada traz paz duradoura. O narcisismo cria uma vida cheia por fora e vazia por dentro. Se você está preso nessa dinâmica, pergunte a si mesmo se está tentando curar em outra pessoa uma ferida que só ela pode enfrentar. A ação prática é clara. Cuide do seu próprio centro emocional, fortaleça seu propósito e não se deixe sugar para dentro do vazio do outro. Problema 7. Dificuldade em manter estabilidade. No narcisismo, nada parece se sustentar por muito tempo. Empregos mudam, relações quebram, parcerias acabam e projetos são abandonados antes de criar raízes.
A vida do narcisista vira uma sequência de recomeços forçados, sempre com a sensação de que algo deu errado, mas sem assumir o próprio padrão. Isso gera confusão, frustração e uma sensação constante de estar sempre começando do zero. Já percebeu como a instabilidade vira regra, não exceção? Esse ciclo cobra um preço silencioso ao longo do tempo. Cada nova ruptura reforça a insegurança interna. O narcisista passa a viver em modo de sobrevivência emocional, sempre tentando se reposicionar, se explicar ou se reinventar para não perder espaço. Isso cria ansiedade e uma pressão constante para provar valor. Por fora, pode parecer movimento, mas por dentro é cansaço. Se você convive com alguém assim, observe como nunca existe uma fase de verdadeira tranquilidade. Aqui está uma ação prática. Não confunda movimento com progresso. Proteja sua própria estabilidade e não se deixe arrastar para ciclos de caos repetidos. Essa instabilidade também afeta a forma como o narcisista se vê. A identidade fica fragmentada, baseada no papel que ele precisa assumir em cada momento. Isso gera dúvida sobre quem ele realmente é, alimentando ainda mais a exaustão emocional. Você já sentiu que a pessoa muda conforme o ambiente? Esse é um sinal claro de falta de base interna. Reconhecer isso ajuda a parar de esperar coerência de quem vive em constante adaptação defensiva. Com o passar do tempo, viver sem estabilidade vira um peso emocional difícil de carregar. Sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios, sempre tentando recuperar algo que se perdeu. O narcisismo transforma a vida em um campo de tensão permanente. Se você está nessa dinâmica, pergunte a si mesmo se está construindo algo sólido ou apenas sobrevivendo emocionalmente. A ação prática é clara. Fortaleça sua rotina, seus limites e suas escolhas, para não viver refém da instabilidade do outro. Problema 8. Medo silencioso de ser esquecido. Talvez esse seja um dos medos mais profundos no narcisismo. O narcisista carrega, muitas vezes sem admitir, o medo de deixar de importar, de perder relevância e de não ser mais necessário. Esse medo não costuma ser falado, mas aparece em atitudes, cobranças e tentativas de controle. Quanto mais as pessoas se afastam, mais essa insegurança cresce. Já percebeu como o comportamento muda quando ele sente que está perdendo espaço? Esse medo silencioso alimenta muitas reações intensas. Com o tempo, essa sensação vira uma fonte constante de ansiedade. O narcisista começa a medir seu valor pela atenção que recebe. Se a atenção diminui, a angústia aumenta. Isso gera confusão interna, raiva e uma necessidade maior de ser visto, reconhecido ou temido. Mesmo quando parece autoconfiante, por dentro existe o receio de ser substituído ou esquecido. Se você convive com alguém assim, observe como a busca por validação nunca termina. Aqui está uma ação prática. Não confunda carência com amor ou controle com importância. Esse medo também intensifica comportamentos controladores. O narcisista pode tentar provocar, manipular ou criar conflitos apenas para garantir que ainda é relevante. Isso cria um ambiente de tensão constante. Você já sentiu que o drama aparece quando você começa a se afastar emocionalmente? Esse é um sinal claro desse medo em ação. Reconhecer esse padrão ajuda a parar de entrar em jogos que só servem para alimentar a insegurança do outro. Com o passar do tempo, viver com medo de ser esquecido se torna um fardo emocional pesado. Nada parece suficiente. Nenhuma prova de importância dura muito. O narcisismo cria uma dependência emocional da validação externa. Se você está preso nessa dinâmica, pergunte a si mesmo se está vivendo para manter alguém relevante ou para construir sua própria paz. A ação prática é clara. Fortaleça sua autonomia emocional, escolha relações baseadas em presença real e não permita que o medo do outro dite suas decisões. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para você, comenta algo simples agora, como "Isso fez sentido para mim" ou "Eu precisava ouvir isso". Só quem viveu esse tipo de relação entende o peso emocional de tudo que foi falado aqui. E deixa eu te dizer com clareza, você não é fraco. Não exagerou e não ficou confuso à toa. Você apenas passou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, típico do narcisismo, onde a culpa, o medo e a exaustão emocional sempre caíam sobre você. Essa dor é real, e reconhecer isso já é o primeiro passo para sair desse ciclo. Por isso agora, você precisa acessar o material que está no primeiro comentário fixado.
Não é curiosidade, é clareza emocional. É ali que muita gente finalmente entende o que viveu, para de se culpar e começa a se posicionar com mais força. Esse conteúdo organiza sua mente, valida sua experiência e te mostra, com mais lucidez, como funciona o padrão do narcisista. Isso muda a forma como você reage, pensa e se protege emocionalmente. Hoje, não é só um e-book. É uma coleção completa, feita para te acompanhar de verdade nesse processo. Um dos conteúdos te ajuda a entender os jogos mentais do narcisista. Outro te ajuda a reconstruir sua autoconfiança e sua identidade emocional. Tudo se conecta como uma continuação natural desse vídeo, para que você não fique tentando se fortalecer sozinho ou sozinha. Você recebe tudo direto no celular e também no e-mail, na hora. É um livro virtual, simples de acessar, sem esperar entrega, para você ler no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado logo abaixo. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você não está sozinho nem sozinha nessa. Até o próximo vídeo.